Em relação ao Gabriel, o Mauro, o Léo falou uma frase aí que eu acho que vale muito para ele, né? O campo fala. E ontem, por exemplo, muita gente estava esperando até para ver reação do torcedor, como é que ia ser que o Gabriel ia entrar. E o Gabriel não entrou. Aí começa muita gente falando sobre: será que o Tite quis punir o Gabriel? Será isso? E, na minha opinião, é o seguinte: o campo fala, porque o Flamengo ontem teve dificuldade e todos os últimos jogos que o Gabriel entrou, o Gabriel não acrescentou nada tecnicamente, não acrescentou nada para o time. Então, enfim, seria botar o cara ontem por nome. Então, qual o motivo? Talvez se o Flamengo tivesse feito 3-0 no primeiro tempo, seria um jogo talvez para botar. Você vê por aí também, o Mauro, que o Gabriel não entrou ontem, exatamente porque o campo está falando. O Gabriel não tem que entrar, o Gabriel não está jogando nada. Se o jogo tivesse 5-0, ele podia entrar, que aí dá para jogar com -1, como foi contra o Corinthians, que ele teve 8 ações com a bola. Fez nada. 45 minutos em campo contra o Corinthians. Estava 1-0 o Flamengo já. No segundo tempo, o Corinthians desfaz o esquema de 3 zagueiros, tem até mais espaço. O Flamengo faz o segundo gol, liquida a fatura e ele não consegue chutar uma bola no gol, uma finalização, uma jogada na inversão, uma movimentação interessante. Não fez nada. Ele mal pegou na bola. E ficou todo o segundo tempo em campo, já com o time em vantagem, situação favorável, né? O Corinthians muito fraco naquele jogo, nossa, um horror. Não foi nem um Corinthians desafiador, pelo contrário, e ele não pegou na bola praticamente. Então, por que ele vai jogar? Na carteirada, com um nome só? Porque bola por bola não merece jogar. Por que ele entraria ontem? Na verdade, ele só viajou, isso é uma informação, ele só viajou porque a diretoria não queria dar a ele uma folga, que seria um presente. Foi isso. Pô, por que ele vai viajar? Vai viajar porque seria uma colher de chá, né? Não precisa ir para Manaus, não. Fica no Rio aí, vestindo camisa do Corinthians em casa, fazendo churrasco. Não, vai viajar, bonitão. Viaja, senta no banco. O Tite não colocou o que não é para colocar. Não faz sentido colocar para quê? Para quê? O que ele vai acrescentar? O que ele tem acrescentado? É engraçado, isso parece que tem que ter um lugar cativo. Não tem, cara, esse jogador ele destruiu boa parte do que ele construiu, ele mesmo. Então ele hoje está em baixa, tecnicamente não se impõe, está com um filme queimado com boa parte da torcida por conta de um comportamento inadequado, suspensão tola. Ele criou a situação, gente. Ninguém criou isso para ele. E eu lamento que seja assim, mas o que? Vai ficar aqui minimizando? Não colocou, nem tem que colocar. O Tite fez muito bem, fica no banco aí. E Mauro, eu acho que o próprio Tite fala isso, né? É bem por aí. Porque eu estava pegando aqui, ó, na coletiva ele fala sobre o Gabriel. O Gabriel teve comigo e com o grupo todo. Teve uma conversa comigo e com o grupo todo. Ele externou o sentimento, ele passou para vocês aquilo, o que é, o que foi. E só tem um caminho: a recuperação é no trabalho, no dia a dia, nas oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca. Todos são importantes e o Gabriel é importante. Ou seja, o Tite também deu o recado dele. Ele falou assim, cara, não vai ser com nome nem nada. Ele vai se recuperar com trabalho, no dia a dia. Ele elogiou o trabalho do Pedro e falou, cara, o Gabriel ele pode ganhar espaço, oportunidade, aproveitando, trabalhando, né? E o recado bem direto. E é por aí mesmo, né, Mauro? Mas eu, sinceramente, eu não sei essa altura se é uma questão só de trabalhar, porque no início do ano mesmo ele foi até muito destacado, porque colocava vídeo na rede social, treinando em casa, se empenhando, e todo mundo criou uma expectativa ali, pô, vai ver que agora, como se fosse só querer. Às vezes não é só querer, gente. Não basta querer. Às vezes você não consegue mais. Eu já não sei mais qual é o problema dele. Se é falta de vontade ou se mesmo com vontade e dedicação ele não consegue. Ele não consegue. É um negócio estranho o que está acontecendo. Eu, sinceramente, não sei. Tomara que não, que ele volte a jogar bem. Seja lá em que clube for, no Flamengo ou para um outro clube se ele for embora. Que é uma possibilidade real hoje, né? Já que a renovação de contrato agora subiu no telhado. De vez, né? Vai ser difícil tirar de lá. Ele vai ter que aproveitar as chances que tiver, jogar muito para mudar esse cenário e só tem um jeito, no campo. E ele, eu não sei se depende só dele, ele não está conseguindo jogar, gente, há 1 ano e meio. Porque as atuações são muito abaixo. Muito abaixo. E aí entra um sério problema que é uma falta de autocrítica. Em várias situações, ele demonstrou não perceber que o futebol dele caiu e que ele tem que corrigir isso. Ninguém pode fazer por ele. Sabe? Não adianta. Bota para jogar. Tem o quê? 2 gols no ano, né? Cara, ele não faz mais gol. Perde pênalti. Ele era infalível para bater no pé. Perdeu 3 pênaltis no ano passado, mais um com o Vasco esse ano. O que está acontecendo? Já não é de hoje. Sabe? Reserva com os 3 últimos técnicos que passaram pelo clube, ele foi parar no banco. Então não é um Tite. O Vitor Pereira colocou no banco e errou quando na final do 4-1 do Fluminense o escalou depois daquela declaração totalmente inoportuna na zona mista depois dos 2-0 do primeiro jogo.
quando ele falou que queria disputar a posição com o Pedro. Em outras palavras, foi o que ele disse. Não queria mais jogar de segundo atacante, que sempre foi a função dele. Um atacante de movimentação. Depois de uma vitória ele fez aquilo. Ou seja, era hora de... Porra, o Flamengo venceu. Tinha um Libertadores no meio e no final de semana uma partida decisiva. Para que ele fez aquilo? Aí na final da Copa do Brasil, aí o São Paulo também errou, colocou ele com o Pedro. Foi um desastre. O Flamengo perdeu o jogo. Aí ele vai para São Paulo, entra, cai. Pega na bola, cai. Quando entra em campo, tropeça na bola. No Morumbi, 1-1, São Paulo campeão. Sai na zona mista. Não, eu mando beijo mesmo pro Dorival, eu gosto dele e tal. Pô, cara, o cara mandou beijo pro técnico adversário no meio da coletiva depois de uma derrota em final. Para pensar. Não tem cabimento. Por que faz isso? Qual o sentido? Fica realmente uma clara sensação assim, de que eu faço o que eu quero. Eu estou afim. Estou com vontade, vou fazer. Mas não é assim que funciona. A vida não é assim, gente. Você faz o que você quer e tudo. Pô, tem uma série, tem companheiros, tem torcida, tem um clube. Sabe? Existe um luto na derrota, uma final especialmente. Tem que saber absorver isso. Não dá para perder um jogo importante e parece que está tudo normal. Porque eu fiz um gol em final A, B, C, não importa. Isso foi no passado, já acabou, irmão. Sabe? Então, e aí entra o paternalismo. Alguém chama atenção? Quando ele fez aquele negócio do beijo pro Dorival, alguém foi conversar com ele? Conversar sério, papo profissional e reto. Cara, não existe isso. Vocês já viram algum jogador fazer isso? Entrar na coletiva de um técnico adversário após uma derrota numa final de competição e mandar beijo pro técnico? Nem que o técnico fosse o pai dele. Beijo em casa. Beija por WhatsApp, beija por telefone, vai, convida para tomar um café. Vi maneira de você falar com as pessoas. Ou então, a coisa mais comum, que é antes do jogo, o técnico adversário é seu ex-treinador, você gosta dele, você vai lá no banco, dá um abraço nele para todo mundo ver que você gosta do cara. Vai lá, abraça o cara, cumprimenta. Porra, legal. Normalmente, né? Aí todo mundo, porra, legal, o cara foi lá, ele gosta do técnico, reconhece que o cara foi um técnico bacana com ele. Pronto, acabou. Agora, na coletiva, depois... Eu quero dizer o seguinte, gente. O Flamengo perdeu aquele jogo. Foi uma final. A torcida fez uma grande festa, preparou o Maracanã, aquela coisa toda, né? E era a última esperança de um título no ano passado. Um ano terrível. Você perde um jogo daquele jogando tão mal, primeiro tempo especialmente, o torcedor não está satisfeito. Ele tá amoado, ele está triste, ele está aborrecido, ele está furioso, ele está com vários sentimentos negativos, que é normal, né? Futebol é assim. Você tem que respeitar isso. Então, por que faz essas coisas? É a pergunta que eu faço. Por que faz? Caramba, cara, que coisa impressionante. É difícil entender. É muito difícil entender. Aí fica essa defesa. Não, que ele tem que jogar, que não sei o quê. Porra, só trabalha contra ele mesmo, gente. Porra. Então, Léo, eu antes de passar para você, Léo, para você analisar essa fase do Gabriel, só para uma pergunta mesmo para o Mauro, que eu acho que é importante a gente fazer. Mauro, você é um cara que, tipo assim, você é muito bem informado, você conversa com pessoas também do Flamengo, tem informação. A tua sensação hoje é de fim de ciclo do Gabriel no Flamengo? É a sensação que você tem mesmo? Eu tenho certeza que ele só fica no Flamengo se acontecer ele entrar em alguns jogos, que tem muito campeonato ainda, muita temporada, né? E conseguir se destacar e mudar a imagem dele. Só no campo. Entrar, jogar bem, conseguir jogar bem, fazer gols, dar passe para gol, e aí falar, o Gabriel voltou. Aí muda. É só isso. Se ficar nessa situação atual, reserva, jogando, entrando mal, acrescentando nada praticamente, ou nada mesmo, não vai ter nem proposta, de repente, de renovação, ou vai ter uma proposta muito aquém. Aquela proposta que o cara faz para o sujeito não aceitar. Né? Hoje já está se falando aí do Cuca, que o Cuca abre as portas do Atlético Paranaense. Eu não acredito que o Atlético vai pagar o salário que ele ganha no Flamengo, não. Hein? Petralha? Pagar o salário que ele ganha no Flamengo? Eu acho difícil. Acho bem difícil. E outra coisa, né? É um jogador que chegaria com status assim. Não é muita política do clube, do Atlético Paranaense. Né? Mas, enfim, alguém vai querer contratá-lo, com toda certeza. Mas ele, sim, se desvalorizou. Até para ele negociar um bom contrato, está mais difícil. Não está jogando bem. Várias situações. Se no Flamengo ele faz isso, o cara vai pensar, como é que vai ser se eu trouxer esse cara para cá? Ele só joga contra ele, gente. É impressionante. Eu fico pensando assim, quem são as pessoas que assessoram? Né? Tem quem oriente, converse, troque ideia. Porque é impressionante, é quase um araquiri, cara. É surreal. Mas, assim, a proposta de renovação não há, e subiu no telhado,
E eu acredito que, se apresentarem alguma coisa, vai ser uma proposta bem inferior àquela que estava sendo esboçada em 2023 e daquela que é praticamente para o cara não aceitar mesmo, né? E aí tem um lance que é importante frisar. A sorte não, a importância das críticas. Eu trouxe essa notícia, inclusive, quando eu fui apurar a situação do Bruno Henrique. A informação que me deram foi: o Bruno Henrique está difícil, a renovação naquele momento. Muita coisa para ajustar. Mas o Gabriel já está tudo bem encaminhado. Como assim o Gabriel? O contrato do Gabriel acaba um ano depois do Bruno Henrique. Isso foi em outubro. Acaba no final de 24. Não, mas já estamos acelerando aqui para renovar. Tem aumento? Sim, vai ter aumento, tal, luvas. Quantos anos? 4. 4 mais 2024 seriam mais 5 anos, né? Esse que está em vigor e mais a prorrogação de contrato, né? Isso travou no Landim. E travou no Landim, talvez pela cabeça dele, mas com toda certeza pelas críticas na imprensa, da torcida que questionou e até internas, daquele povo que fica ali orbitando o poder e fica cornetando o presidente, que todo o clube tem. Muita gente fala: como assim? Como assim? Agora imaginem se o Flamengo faz a bobagem, a loucura de renovar o contrato naquelas condições. Teria hoje um jogador com mais 4 anos e meio, pouco mais, de contrato pela frente, ganhando um salário altíssimo, jogando rigorosamente nada, criando problemas aí que são ruins para a imagem do clube, como esse agora, até com seus patrocinadores, que não é legal, né? Você está com a camisa de um clube rival que tem patrocinadores concorrentes dos que patrocinam o Flamengo. E o contrato é até 2028, 24, 25, 26, 27, 28. Olha que beleza. Copa do Mundo, mais 2 anos. Um ciclo olímpico, mais um pouco. Olha que loucura. Isso travou no Landim. Não vou dizer que é mérito só do Landim, porque houve muita gritaria e isso pesou. Mas, de uma forma ou de outra, a gente sempre critica aqui o presidente do Flamengo por várias razões, nessa ele foi bem. Travou e falou: não vai passar daqui não, vamos esperar isso aqui para ver. Até na entrevista recente que ele deu para o Globo Esporte, ele falou que não autorizou esses valores, né? Que havia uma versão de que estava acertado. E bate com a minha informação da época que eu apurei. O departamento de futebol, que é o Marcos Braz, negociou uma situação, mas quando bateu lá no presidente, falou: não, isso aqui não. E o que o pessoal comenta também nos bastidores, que o Landim, com o negócio de grana, ele joga duro, sabe? Até já me disseram que no início da gestão dele, quando contratou a Arrascaeta, e que foi uma fortuna na época, um jogador mais caro, que o Gabigol veio emprestado, né? O Arrascaeta já comprou lá, o Cruzeiro não queria vender, fez jogo duro, mas falou: arrancou o cara de lá. Que no primeiro momento ele não reagiu bem, assim, como assim? Muito dinheiro, né? 15, 16 milhões de euros, uma coisa assim. E aí tiveram que convencer, falaram: cara, não tem jeito, para ter jogador desse nível, a gente vai ter que botar essa grana aí. E o Flamengo tem condições de fazer. E aí ele se convenceu, tanto que já foram feitos vários investimentos altos. Mas ele teria tido uma dificuldade inicial de entender a situação, né? E o que dizem é isso, que ele joga um pouco mais duro com o negócio de grana e tal. Então, bem, bateu nele e parou. Faz sorte, cara. Assim, a sorte também, não só sorte, né? Mas reflexo de todas as críticas que aquilo recebeu, que era uma loucura, gente. Uma maluquice, uma inconsequência. Agora, se o Gabriel estivesse jogando o que jogou naqueles anos que ele estava tão bem, renova. Renova correndo, quer dar aumento, dá aumento. Problema nenhum. Tem dinheiro, o cara merece. O céu é o limite, irmão. Não tem problema nenhum. Mas, pô, renovar o contrato 4 anos, em 2023, pelo que o cara fazia nos anos anteriores, onde já se viu.